Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Henrique Rodrigues e hoje eu vou apresentar para vocês um assunto bem interessante sobre VPN em camada 2 em ambientes hiperconvergentes. Então, vamos lá. Para iniciar, quem eu sou? Eu sou Henrique Rodrigues, sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, especialista em redes de computadores pela UTFPR. Eu trabalho na área de infraestrutura há aproximadamente 10 anos e sempre trabalhei em ambientes com alta densidade de usuários. Então, hoje, eu sou técnico de TI na UTFPR-GP, no campus Guarapuava, da UTFPR, onde trabalho administrando a rede e também mantendo um ambiente de servidores, onde nós estamos migrando para um ambiente hiperconvergente. Também eu sou consultor na ACT Tecnologia. Lá nós trabalhamos com a parte de infraestrutura, então nós pegamos toda a parte de infra avançada e também trabalhamos com bastante software livre, né? Então, desde o começo da minha carreira, sempre trabalhei com software livre. Nas horas vagas, eu gosto de trabalhar com impressão 3D e também IoT. Então, a minha vida se resume basicamente a trabalhar com infra e também, nas horas vagas, estudar sobre impressão 3D e IoT. Então, para introduzir o assunto da hiperconvergência, né, para nós chegarmos lá no conceito da VPN camada 2, eu gostaria de apresentar para vocês o que é a hiperconvergência. Esse é um paradigma novo, né? Ele não é, vamos dizer assim, ele tem mais de 10 anos, mas ainda é muito novo, né? É atual para nós aqui na área de infra. Como que ele funciona? O ambiente hiperconvergente, ele trabalha basicamente unindo toda a infra de um data center dentro de um único hardware. Segundo a Intel, você tem um computador físico e dentro desse computador físico você tem, né, máquinas virtuais com memórias virtuais, com storage virtual, rede virtual e um gerenciamento também virtualizado. Então a hiperconvergência, ela agrega todos esses recursos dentro de um único hardware. O que eu ganho trabalhando com a hiperconvergência? Redução de espaço dentro do data center, redução de consumo energético e também ganha na questão de segurança, né? Principalmente tratando-se de recuperação de desastres e resiliência. Então, a hiperconvergência tem essa grande vantagem. E o principal foco dela é a redução de custos, né? Antes você teria que ter um equipamento dedicado para cada item, e daí com a hiperconvergência você acaba agregando tudo isso dentro de um único hardware. Então essa é a definição que a Intel nos traz sobre a hiperconvergência. Também ela seria, vamos dizer assim, um passo seguinte da virtualização. A virtualização ela já foi um divisor de águas na infraestrutura, né? Ainda existem pessoas que têm aquela resistência em relação à tecnologia, e o mesmo acontece com a hiperconvergência, né? Ainda é muito difícil mudar a mentalidade das pessoas e implantar essas soluções mais novas. Existem soluções open source e soluções proprietárias também de hiperconvergência. Uma das soluções proprietárias que é bem famosa, que é o Nutanix. Então, o Nutanix ele já vende um hardware hiperconvergente, então você compra um servidor, dentro desse servidor ele roda um sistema próprio que trabalha com hiperconvergência. Então, existem soluções open que são muito boas, né, que acredito eu que entregam muito mais que o Nutanix devido à flexibilidade que nós temos com o software livre. E é claro que também tem a nossa paixão, né, por poder participar e contribuir com a comunidade. Então, aos nossos olhos, acaba sendo muito mais interessante a solução open, né, do que a solução fechada. A gente não se sente tão limitado. Então, como que funciona o ambiente hiperconvergente se for comparar com o ambiente convencional, né, o ambiente tradicional? No ambiente tradicional de virtualização, nós temos aquele ambiente complexo, né? Como que é um ambiente complexo? Você tem um storage, aquele storage tem uma rede dedicada, né? Uma rede SAN para se conectar ao servidor. Para isso você precisa de switch proprietário, precisa de interface, de vários tipos de cabos, né? E do servidor você tem uma rede que também trabalha muitas vezes com hardware proprietário, com, né, conexões proprietárias, e você precisa configurar cada um desses elementos. Então, qual é a vantagem daí por isso dentro de um único hardware, como mostra
a nossa imagem aqui na direita. Então, o que a hiperconvergência simplifica no processo? Então, eu tenho um servidor, posso ter um desktop para ambiente de laboratório, não tem problema. Eu subo tudo isso dentro de uma única máquina. Então, eu virtualizo essas camadas que hoje são físicas. Então, vamos pensar na situação que nós temos um data center, e dentro desse data center eu preciso ter um storage, uma rede dedicada para o storage, um servidor. Em cima desse servidor rodar um hypervisor, fazer a comunicação do hypervisor com o storage. Além disso, prover um acesso à rede para ele. Dentro daquele switch, fazer todas as configurações de rede, né, seja lá passar VLANs, fazer configuração, às vezes em camada 3, né, se for um switch multicamadas. Aí acontece que dá problema no storage. Então, para substituir esse storage, você precisa ter outro igual, né, ou equivalente para poder recuperar essa infraestrutura. Já no ambiente hiperconvergente, nós trabalhamos tudo dentro do mesmo hardware. Então, tendo um backup, fica muito mais fácil de fazer uma recuperação de desastres, né? Então, por exemplo, se acontecer de falhar aquele hardware e você tiver um ambiente de alta disponibilidade, então, na hiperconvergência, para funcionar a alta disponibilidade, é necessário pelo menos 3 nós. Então, se falhar um nó, a rede ainda continua funcionando, né? O ambiente de virtualização continua funcional. Então, é uma solução bem mais interessante, né? Ainda é algo muito novo, mas a comunidade, que até é uma solução que eu vou falar mais à frente para vocês, que é, né, de hiperconvergência open source, é uma comunidade muito ativa e existem diversas ferramentas que podem ser integradas e também auxiliam, né, no ambiente. Então, assim que funciona a hiperconvergência. Como eu já falei, as vantagens da hiperconvergência é justamente o gerenciamento centralizado. Então, eu agrego todas aquelas configurações que eu tinha que fazer, por exemplo, num switch, numa rede SAN, né, num storage, eu agrego tudo isso dentro do mesmo hardware e gerencio a partir da mesma plataforma, então da mesma interface. Eu reduzo os equipamentos dedicados, então com isso eu tenho uma redução no consumo energético do data center, tenho uma redução também na dissipação térmica, economizo até mesmo em ar-condicionado. Hoje fala-se muito de sustentabilidade, reduzir consumo de energia. Então, nós também temos que pensar nisso dentro da TI. Prover escalabilidade. Essa é uma peça-chave da hiperconvergência. Eu consigo escalar para a nuvem, consigo escalar para outro data center, e aqui que entra o tema da nossa palestra, que é justamente, né, ampliar esses sites, esses data center, em data center virtual, e trabalhar com conceitos de SDN, ainda que introdutórios, para poder prover VPN em camada 2 e migrar máquinas virtuais entre esses sites e manter o mesmo endereço IP na interface dela. Também tem a questão da segurança, né? Não é tanto a segurança da informação contra ataques ou coisa do gênero, mas sim a segurança na recuperação de desastres e na resiliência do sistema. E principalmente na redução de custos. Então, como eu trabalho em um órgão público, trabalho na UTFPR, como falei anteriormente, aqui para nós, um dos itens determinantes é redução de custo. Cada ano o nosso orçamento reduz, e cada vez que vem um orçamento ele deve ser dividido, né, entre a universidade toda. Então não sobra muito dinheiro para investir em equipamentos. Então nós devemos ser muito racionais nesse momento e reaproveitar todo o equipamento que nós temos, justamente, né, para aproveitar toda a vida útil dele e evitar de desperdiçar dinheiro público, que acredito que seja a nossa missão, né? Então, tem um colega que é exemplo para nós aqui dentro da universidade, que é o Frederico Sena, também conhecido como Fred. Ele implantou o Proxmox dentro do campus que ele trabalha. Ele acabou aproveitando servidores que antes não eram possíveis de serem utilizados. Ele criou um ambiente fantástico com, né, o Proxmox, que é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês logo à frente. Então, ele fez uma solução que serve de modelo, né, para nós que estamos em outros campos, e também desejamos implantar uma solução tipo essa para reduzir custos, né? Nós estamos em fases iniciais, mas já estudamos bastante a ferramenta e já trocamos bastante experiência também com o Fred. Então chegamos na ferramenta que é o Proxmox. O Proxmox, também chamado de PVE, pela galera que está ativamente aí na comunidade,
Então, é uma plataforma de gerenciamento de virtualização de servidores de código-fonte aberto. Então, ele trabalha tanto com máquina virtual, tanto com container. Então, ele trabalha com o KVM para ambientes de máquinas virtuais e o LXC para ambiente de containers em Linux. Então, ele foi criado em 2008, já é uma ferramenta extremamente madura. É uma distribuição Linux baseada no Debian com o kernel do Ubuntu LTS. E ele permite a implantação, né, e o gerenciamento de máquinas e containers virtuais. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês a interface dele. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui. Então, vamos lá. Aqui. Então, vamos lá. Aqui é o ambiente do Proxmox. Essa interface dele é web. Então, uma interface que nós temos uma facilidade em operar. Aqui é o meu host principal, onde está rodando o Proxmox. Eu consigo verificar a questão de quanto de hardware tem disponível, né, quanto que está consumindo cada máquina virtual ou container. É um ambiente extremamente intuitivo. Claro que aqui está configurado de forma bem simples. Então, para apresentar para vocês, eu criei esse Proxmox virtualizado. Então, ele está rodando em cima de uma máquina virtual justamente porque eu precisava criar um ambiente de testes, né, para poder apresentar o funcionamento do Proxmox. Dentro dele é possível trabalhar com as funções que nós já temos dentro dos virtualizadores, né, que, por exemplo, o snapshot. Essa é uma função que foi implantada junto com a virtualização e hoje nós não vivemos sem. Nosso maior medo é fazer uma modificação numa máquina e não ter snapshot. Pelo menos eu não sou corajoso o suficiente e meus colegas também não, né? Então a gente sempre brinca que não existe vida sem snapshot. Por quê? Caso ocorra algum problema, nós revertemos para o snapshot e tudo volta como estava antes. Recursos interessantes do Proxmox. Eu consigo fazer backup. E consigo definir rotinas de backup. O que isso quer dizer? Ele faz um backup da imagem da máquina toda. E isso permite que eu suba essa imagem para outro host que rode Proxmox. Então eu consigo ter uma recuperação de desastres muito mais rápida, né? Mesmo trabalhando num ambiente simples, ele me permite esse tipo de situação. Então tem algumas outras configurações. Aqui eu estou trabalhando com um container. Então tem o console, né, normal. Claro que, lembrando que quando nós trabalhamos com container, existem algumas limitações, né? Você está compartilhando o kernel do hospedeiro, então tem que tomar muito cuidado quando você tem um container que tem privilégios para modificar o kernel, para não afetar o funcionamento do sistema como um todo, né? Mas a grande vantagem do container, para aplicações mais simples, é que ele consome muito pouco recurso. Nesse momento, para rodar um container do Ubuntu 20.04, está consumindo aproximadamente 40 megabytes de memória RAM. Então, ele tem essa vantagem, né? E quando eu subo uma máquina virtual, claro, ela tem toda uma estrutura dela, né? Aí ele vai trabalhar em cima do KVM, aí sim ele vai consumir todo o recurso que precisa para manter aquele sistema funcionando, né? Mas aí é de forma isolada. Então, o Proxmox é um ambiente simplificado, né? Com alguns cliques ali você já consegue fazer ele funcionar e trabalhar de forma simples. Claro que existem, né, funções mais avançadas, mas para início ele já consegue suprir todas as demandas de um ambiente hiperconvergente. Então é possível subir ele tanto numa máquina mais simples, né, uma máquina que não seja um servidor. Às vezes em casa você tem um computador mais antigo, quer fazer um teste, ou quer rodar às vezes um ambiente ali para testes, ou até mesmo algum servidor que você tenha, pode rodar em cima do Proxmox. Então, seguindo aqui com os slides, né, ele integra o KVM e o LXC. Ele trabalha com armazenamento definido por software, que é uma das vertentes da hiperconvergência. Então, com esse armazenamento definido por software, eu consigo gerir os storages, né? Pode ser um storage local, pode ser um storage em rede. Né? Ele também conecta, se for uma rede SAN, às vezes com algum protocolo específico, é possível fazer essa comunicação. Esse storage pode estar local, se eu tiver latência, largura de banda, ele pode estar em outro site. Então tem essas vantagens. E também trabalha com rede virtual.
Então, a rede virtual, ele trabalha tanto com Open Virtual Switch, né, o OVS, ou com o Linux Bridge. Cada um tem a sua aplicação e, dependendo da complexidade do ambiente, você pode optar entre o OVS ou o Linux Bridge. Logo à frente eu vou falar também sobre o OVS e o Linux Bridge. Agora aqui nós caímos nas redes definidas por software. Então, o que motivou, né, a criação e a implantação desse conceito de rede definida por software? As mudanças nos padrões de tráfego. Então, hoje nós consumimos conteúdo, seja de um dispositivo móvel, de um desktop, de qualquer dispositivo, né, através de qualquer sistema. Então, a rede está ficando cada vez mais heterogênea, né? São dispositivos diferentes acessando conteúdos iguais ou diferentes. Então, essa mudança nos padrões de tráfego também chegou, né, no ambiente de data center, graças aos serviços de nuvem. Então, hoje, com a possibilidade de subir ambientes de data center na nuvem, é interessante integrar um data center local com um data center em nuvem. Então, como que é possível suprir essas barreiras geográficas, né, dentro do data center, aqui na minha cidade, um data center que está hospedado no Google, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, como que eu vou fazer para migrar essas máquinas de um data center para o outro, e principalmente sem perder, às vezes, o endereço IP que identifica aquele equipamento na rede. Então, com VPN em camada 2 é uma das formas, né, que vou explicar também logo à frente. Hoje, com a largura de banda que nós temos, é possível, né, trabalhar dessa forma. É possível subir Proxmox com opções de virtualização definida por hardware, né, dentro do Google Cloud, por exemplo, ou no Amazon AWS. Então, no momento que você cria uma máquina virtual, é possível definir se você quer a virtualização assistida por hardware ou não. Claro que tudo isso tem um custo, né? Mas é possível subir um Proxmox e virtualizar hosts lá dentro e também fazer uma conexão desse Proxmox com o teu data center local, que também pode estar rodando o Proxmox, né? Então, e também fazer migração de hosts de um lado para o outro. A rede definida por software, ela também surgiu pela falta de escalabilidade de uma rede convencional. Dentro de uma rede convencional, nós não conseguimos expandir ela geograficamente em longas distâncias, né? Eu não consigo expandir uma camada 2, por exemplo, para outra cidade por questões físicas. Então, a rede definida por software, ela consegue transpor essas barreiras, e principalmente a dependência do fornecedor. Então, você ter um hardware, né, que depende daquele fornecedor, por exemplo, o switch Cisco só comunica com protocolos que a Cisco desenvolveu. Não, o switch HP não comunica, não tem um protocolo específico. Então, o SDN ele veio para substituir esse tipo de delimitação, né? Então, o equipamento que está na ponta, o switch ele só faz a conexão física, por exemplo. Toda a configuração está acima dele. Então, essa é a grande vantagem da rede definida por software, né? Aqui temos uma comparação entre o SDN e o ambiente convencional. O SDN ele é dividido em 3 camadas, então nós temos a camada de aplicação, controle e infraestrutura. A primeira camada ali, infraestrutura, é a camada onde está rodando o equipamento físico. Então pode ser um switch que fale os protocolos que o SDN trabalha, e ele se comunica com a camada de controle, através da ponte sul. Então, entre infraestrutura e controle, existe um caminho chamado ponte sul, que é onde ocorre toda a comunicação. Então, na camada de controle é onde nós temos toda a gestão da rede, né? Então, dentro dessa camada é que são aplicadas as configurações a nível de switching. Então, seja ela uma VLAN, por exemplo, está configurada dentro da camada de controle, e ela passa para a infraestrutura essas configurações através da ponte sul. E acima da camada de controle, nós temos a camada de aplicação. Então, nós podemos ter ali um firewall, por exemplo, um balanceador de carga, né, que trabalha também de forma virtual. Então, nós conseguimos virtualizar no modelo OSI da camada 2 a camada 7, e a camada 1, que é a camada física, não tem como virtualizar, né? Então, você precisa daquele equipamento físico para prover o acesso. Mas, acima disso, já é possível trabalhar dentro do ambiente virtualizado. Quando caímos na estrutura convencional,
né, dentro do ambiente convencional, nós temos um dispositivo e esse dispositivo ele tem todas essas camadas dentro dele. Então, a camada de aplicação, uma camada de controle e a camada de infraestrutura, né? Então, o que acontece quando um equipamento desse dá problema? Eu tenho que substituir esse equipamento e refazer a configuração. Se roda algum protocolo proprietário ou específico, que não tem outro equipamento, eu acabo ficando sem aquela funcionalidade e tenho que reconfigurar toda a rede novamente. Então, tem que sempre tomar cuidado, né, com protocolos ali que são específicos. Já no caso do SDN, se um equipamento der problema, você faz a substituição, integra ele dentro da rede e automaticamente a camada de controle passa a gerir aquele equipamento, né? Ele tem a função somente de fazer a interconexão. Todo tipo de configuração está na camada de controle. E isso já é virtualizado. Então é possível ter um backup disso daí também, né? E aqui nós caímos na VPN em camada 2. Então, é possível fazer uma VPN em camada 2, tanto com OpenVPN, tanto com IPsec. Né? Então, nós temos que fazer uma extensão do domínio do broadcast. Então, eu faço a extensão da minha rede local em camada 2 para a internet. Então, eu consigo expandir um data center que eu tenho que roda na cidade aqui de Guarapuava, por exemplo, que é onde eu moro, e eu tenho um outro data center em Curitiba, no caso aqui da UTFPR. Então, eu consigo fazer uma conexão em camada 2 entre esse data center através da internet, né, através de um link que nós temos aqui, e eu consigo migrar hosts e acessar serviços entre esses dois data centers. Essa era a nossa necessidade. Né? Então, a migração de host sem trocar o endereço IP. Então, se eu migrar uma máquina virtual que o pessoal acessa aqui, pode ser, por exemplo, um LDAP, e eu migrar para outro data center, eu continuo acessando esse host pelo mesmo endereço IP, da mesma forma que eu acessava, como se ele tivesse no meu data center local. E isso permite a integração entre data center e a nuvem. Né? Então, simplifica esse processo. Algumas soluções pagas, como o Nutanix, ele já vem integrado nele, configurações de acesso, por exemplo, com o Google Cloud ou com o Amazon AWS. Então, dentro dele já é possível informar a conta e automaticamente ele faz a configuração. Então, ele, por ser uma ferramenta paga, eles têm essas questões. Mas, com o Proxmox também nós conseguimos fazer esse tipo de integração e é extremamente simples. Um detalhe importante que eu não citei do Proxmox, mas caso, né, ele é um software livre, então, pelo licenciamento dele, você pode utilizar de forma livre, pode modificar o código também, e você pode pagar, caso queira, pelo suporte, né? Então, você tem ali um suporte enterprise, que eles te auxiliam ali em resolução de problemas, em dúvidas, né? Caso você tenha, contanto que seja paga a mensalidade, né? O que é algo extremamente honesto, né? Os desenvolvedores, eles criam essas soluções, né? A comunidade mantém, e eles também vendem o serviço de suporte. E também, se caso queira, eles vendem treinamentos. E uma outra motivação para a VPN camada 2 é a recuperação de desastres. Então, se um data center acabar caindo, eu consigo migrar essas máquinas virtuais, né, para outro site. Então, é possível recuperar esse data center, caso, claro que o backup também é importante, né, para poder fazer esse funcionamento, mas você consegue pôr o data center em funcionamento de volta, em produção, muito mais rápido, né? Então, sempre é interessante essas questões. Sempre devemos pensar em disponibilidade, né, quando trata-se de data center. Aqui eu tenho uma topologia que é basicamente como a nossa funciona. Então, nós temos um data center, que é o data center 1, e o data center 2. Então, dentro do data center 1, nós rodamos o Proxmox, temos um Open vSwitch e um Firewall. E temos um data center 2 também, que está na cidade de Curitiba. Então, existe uma comunicação em camada 2 entre esse data center e tem um Open vSwitch na ponta de cada um para fazer o controle de acesso ali em camada 2. Então, nós conseguimos trafegar VLAN por dentro dessa rede, conseguimos passar, né, parâmetros que antes eram passados somente por equipamentos físicos. Né? Então, o Open vSwitch ele consegue trazer todas essas funcionalidades. Então, nós temos uma entrada por um firewall. A partir do momento que acessou o nosso IP público que responde no nosso link aqui no Data Center 1,
Se a máquina virtual está dentro do nosso data center aqui em Guarapuava ou em Curitiba, isso é indiferente. Ela vai acessar normalmente, né, como se estivesse dentro do mesmo domínio do broadcast. E numa situação extrema, eu consigo migrar, né, faltou espaço, não vale a pena investir na ampliação do data center, eu posso contratar serviços em nuvem, né, como Google Cloud e Amazon AWS. Ainda não fizemos isso dentro da universidade, até por questões que até o momento não houve essa necessidade. E também, se houver, devemos tomar cuidado onde esses dados estarão hospedados, né? Nós temos algumas limitações aqui relacionadas à legislação que não nos permitem salvar dados, né, do governo dentro do data center em outros países. Então, deve-se tomar esse cuidado, mas se houver necessidade, nós conseguimos expandir nosso data center para a nuvem. Então, subimos um Proxmox lá, configura um Open vSwitch, pode ser dentro do mesmo domínio do broadcast, e ali ele vai trafegar como se estivesse em rede local. Então, claro que existem ainda algumas limitações, né, como largura de banda, latência. Isso deve ser levado em consideração também na hora da implantação do projeto, né? Nem sempre nós temos disponível, né, uma largura de banda suficiente para o funcionamento. Então, tem que sempre mensurar esse tipo de situação também. Então, essa aqui é uma topologia de como funciona o ambiente hiperconvergente com VPN em camada 2. Aqui nós chegamos no Open vSwitch. O Open vSwitch, então, é um switch multicamadas baseado em software. Como que ele funciona? Ele é instalado dentro de uma distribuição Linux e a partir dali você consegue fazer as configurações dele. Ele é bem simples de fazer configuração, ele lembra muito um console de um switch. Então, dentro dele é possível fazer configuração que é feita dentro do switch. Ele tem a compatibilidade com vários hypervisors. Então, hoje, por exemplo, o Zen Server trabalha com o Open vSwitch para o gerenciamento de rede dele. O Proxmox também trabalha com o Open vSwitch. Então, é interessante a forma com que ele trabalha. Como eu já falei, o gerenciamento é simplificado, né? Você consegue fazer tudo isso através do console do Linux. Ele trabalha exatamente igual um switch que você tem, aquela interface console. E também é de código aberto. Aqui é como ele funciona. Então, essa imagem eu peguei lá no site do Open vSwitch. Então, ele trabalha, né, como se fosse, ele trabalha na camada de controle ali do SDN. Abaixo dele podem ter switches, né, físicos mesmo, e ele trabalha gerenciando o acesso nesses equipamentos. Então, você consegue trabalhar com VLAN, com filtro de tráfego, né, tudo que envolve a camada 2. Também é possível trabalhar com QoS, então ele consegue marcar os pacotes ali de acordo com o que você define, né, origem e destino. Ele não é tão avançado quanto um firewall, né, que consegue tratar estados, mas ele consegue trabalhar de forma simples como um switch para fazer alguns QoS mais básicos ali a nível de rede local. Também trabalho com ferramentas de monitoramento, então seja ela o NetFlow, SFlow, é possível identificar, né, todo o tráfego que está passando na rede ali. Se tiver uma ferramenta para categorizar, também ele consegue fornecer esse acesso. E o controle, né, a parte de gerenciamento dele pode ser feita também com o OpenFlow, que é um protocolo que já é bem conhecido aí pela galera que trabalha com o Open vSwitch. Então, nós pegamos um switch que está na camada física e configuramos o Open vSwitch de forma virtual acima dele para fazer esse gerenciamento. Claro que é sempre bom lembrar que o equipamento deve ser compatível, né, com os protocolos ali de SDN, que hoje já é bem comum, né, grandes fabricantes já desenvolverem esse tipo de ferramenta visando essa liberdade que ela permite, né. A configuração dele é bem simples. Por exemplo, para configurar uma interface bridge, que é basicamente como que nós vamos configurar a solução de OpenVPN, né, com a interface TAP. Então, quando eu subo um OpenVPN em camada 2, ele vai criar uma interface TAP. Se eu subir em camada 3, ele vai criar uma interface TUN, né, de túnel. Então, a configuração dele é bem simples. Você, por meio do console ali do Linux mesmo, trabalha sempre com OVS e VSCTL. Então, esses são os comandos básicos ali do OVS, e a partir dali você pode
criar uma nova bridge, né, e vincular portas nessa bridge, exatamente como é feito nas bridges do Linux. E aqui nós caímos no Linux Bridge. Ele é bem mais simples do que o AVS, né, ele trabalha em camada 2 e é uma interface, né, lógica ali para trabalhar na camada 2. Ele também atende as necessidades que nós temos ali para trabalhar com o VPN em camada 2, então fica a critério do administrador de redes ali qual é a melhor solução, se é Linux Bridge ou se é o Open vSwitch. Então deve ser levado em consideração essas questões na hora de implantar o projeto, né? Na questão de continuidade, de escalabilidade, tem que sempre planejar essas situações. A configuração da Linux Bridge é feita dentro do arquivo de interfaces padrão lá da distribuição Linux. Se for Debian-like, vai ficar lá no etc Network Interfaces, né? E dentro dela você cria uma bridge, né? Informa que ela é do tipo bridge. Se quiser setar um endereço IP também é possível, né? E pode vincular as interfaces que pertencem a essa bridge dentro ali daquele arquivo, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma interface em camada 2 que está rodando no VPN, eu posso vincular minha interface local ou até mesmo uma interface virtual para fazer essa comunicação, né? Essa bridge entre essas duas interfaces. E como que eu posso fazer essa conexão em camada 2? Então, nós podemos trabalhar com o IPsec em L2TP, né, que é o Layer 2 Tunneling Protocol. Então, faz uma rede ponto a ponto, utilizando o L2TP. Então, o IPsec ele vai estabelecer um túnel criptografado e por dentro do IPsec vai rodar o L2TP. Existem algumas limitações que, dependendo do cenário, não é interessante trabalhar com IPsec, por quê? Tanto a origem quanto o destino devem possuir IPs públicos. Então, você precisa ter essa troca, né, para que ele possa autenticar. Pode estar por trás de NAT, mas aí você tem que fazer uma configuração lá no IPsec para fazer a passagem dessa autenticação, né? Então, o IPsec é uma forma bem interessante. E também nós podemos fazer com o OpenVPN, utilizando o tipo TAP, que é o OpenVPN em camada 2, né? Então, ele tem duas formas de operar, que é o modo roteado, vamos dizer assim, que ele trabalha em camada 3, né? Que é o modo TUN, que é o modo túnel. Então, ele vai criar uma interface, vai setar um IP para você no seu computador, mas essa interface vai estar em camada 3. E também é possível trabalhar no modo TAP, que é justamente onde nós precisamos, né? Que ele vai trabalhar no modo bridge. Então, ele trabalha em camada 2. E como ele faz isso? Ele vai encapsular os quadros, os frames, que tem 1514 bytes em pacotes IP, né? Então, nós encapsulamos um frame dentro de um pacote IP que tem 1500 bytes. Aqui é um detalhe bem importante. Tem que tomar bastante cuidado com o MTU, por questão de fragmentação. Então, por exemplo, quem utiliza PPPoE para acessar a internet, você desconta ali mais 8 bytes, né? Então você vai ter um MTU ali de 1492. Se você tiver um MTU de 1492 e estiver transferindo a 1514 bytes, ele vai fragmentar esses pacotes, né? Porque eles são maiores e vai sempre trafegar, vamos dizer assim, com espaço vazio, consumindo recurso que não é necessário. Então tem que sempre tomar cuidado com o MTU que você tem dentro da tua rede para acessar a internet, para poder definir no OpenVPN qual é o MTU ideal. Se for passar VLAN, tem que descontar mais o tamanho que a VLAN consome lá no cabeçalho do quadro, né? Então tem que sempre estar atento a como vai trabalhar com a VPN em camada 2 para evitar desperdício de banda. Mesmo que nós hoje tenhamos acesso à internet com uma largura de banda boa, também tem que tomar cuidado com essa performance, né? Uma das grandes vantagens do OpenVPN é que somente o servidor deve possuir IP público, né? Então, o cliente ele pode conectar ao servidor se só o servidor tiver IP público. Esse cliente pode estar atrás de uma rede com NAT, com CGNAT, que ele vai conseguir estabelecer essa sessão, né? Então, ele tem uma facilidade de conexão lá do host com o servidor. Então, para o nosso exemplo aqui, eu utilizei o OpenVPN. Então, eu criei um cenário de testes para apresentar para vocês.
Como que eu fiz? Eu configurei um pfSense com OpenVPN no modo TAP, então OpenVPN em camada 2, subi 2 Proxmox e fiz a configuração deles com Linux Bridge. Subi dentro desses Proxmox 2 containers, né, e utilizei a interface virtual que ele criou com o pfSense. Então aqui eu tenho o pfSense que está rodando, né, na VPN, eu criei uma VPN em camada 2, e eu tenho os 2 Proxmox conectados aqui. Então, aqui poderia acontecer na seguinte situação: cada host pode estar geograficamente distante, eles podem estar conectados através da internet. Então, é possível que eles se conectem, né, através da internet e façam essa integração para o ambiente ali que roda as máquinas virtuais em camada 2. Então, como que é a configuração da VPN em camada 2 dentro do pfSense? Quando for criar uma VPN lá no pfSense, ele pergunta para você como que vai ser, né, no Device Mode, se ele vai ser TAP ou vai ser TUN. Normalmente, nós criamos no modo Layer 3. Né? Ele já entrega o IP na interface, você consegue fazer o acesso remoto ali por meio do VPN, mas não é a forma que nós precisamos para que as máquinas se comuniquem entre elas. Então, nós temos a interface TAP em camada 2. Né? Então, o processo de configuração é exatamente igual, a única diferença é que nós temos aqui esse TAP. E também deve ser informada qual a interface que ele vai fazer bridge, que fica mais aqui para baixo. Que daí o que acontece? Ele vai criar uma bridge, aqui a bridge interface. Eu fiz um bridge com a interface LAN do meu pfSense, que é a interface local dele. Então, nessa interface local, eu posso ter configurado até mesmo um DHCP e faço com que eles se conectem e façam uma bridge com essa interface local. Então, todos os hosts que estão na VPN, eles estão conectados em ponte com essa interface local. Então, ele cria uma interface aqui, né, que é só o PT1, que é justamente uma interface da VPN e ela tem uma bridge rodando com a interface local, que é a interface LAN. É bem simples o processo de configuração. E também aqui no Proxmox. Então, nós temos 2 Proxmox rodando. Cada um dele tem um container. Vou abrir o console dele aqui. Ele está conectado utilizando a bridge que eu tenho do Linux dentro lá do pfSense. Então, ele está pegando o IP que o pfSense está provendo na rede local, aqui na interface LAN. Então, vamos aqui, interface LAN, 92.168.1.1. Lembrando que o meu IP da rede local é 172.20.11.0/24. Então, eu estou trabalhando já dentro dessa rede virtual que foi criada. Então, essa máquina aqui ela tem acesso à internet e todo o tráfego dela está saindo nesse momento pelo pfSense. Então, se eu pegar aqui nas configurações da máquina, né, do container, dentro dele eu tenho aqui que ele está vinculado na bridge 1. No Proxmox, a bridge 1 ela representa a bridge que eu tenho referente ao acesso TAP0, né, que é a interface que eu tenho lá que está conectada com o pfSense. Então, esse cenário se repete nos 2 ambientes, então, tanto no ambiente do Proxmox 1, quanto no Proxmox 2, é exatamente a mesma configuração. Então, o que eu ganho com isso? Eu consigo fazer com que uma máquina acesse a outra por meio de uma interface em camada 2, mesmo que esses hosts que estão rodando o Proxmox estejam em locais diferentes. Então, aqui para mostrar para vocês, aqui dentro do console, o IP da minha máquina, 9268.1.14, eu posso fazer um ping para fora, ele vai estar acessível. Claro que isso aumenta a latência, você tem algumas questões ali de rede que são também decisivas, né? Tem que tomar muito cuidado com o tipo de serviço que é rodado em cima dessa VPN em camada 2. Aqui no primeiro nó do Proxmox, qual IP que ele pegou? 1.13, então 172, 192, vou pingar para fora primeiro. Também eu vou pingar
92.168.1.14. Aqui eu estou fazendo um ping para o host que está lá no outro ambiente. E, por exemplo, se acontecer, eu quero migrar esse host daqui lá para o Proxmox 2, como que eu faço isso? Eu vou fazer uma migração bem simples, tá? Um modo mais simples de fazer. Eu vou vir aqui em backup, vou gerar um backup desse container do tipo snapshot. Então ele vai gerar um backup, que é esse daqui. Então ele gerou ali um arquivo de 224 MB e eu consigo migrar esse backup de um host para o outro. Então eu posso migrar aqui pelo console. Então dentro da pasta varlib vz dump eu tenho esse meu backup que eu criei. Ele cria um arquivo tar.zst. Isso varia também de acordo com a compressão que é utilizada, né? E aqui nós também podemos verificar aqui, eu já fiz a cópia antes por meio da SCP. Então aqui eu já copiei esse backup de um host para o outro. E se eu subir esse backup, né, no segundo Proxmox, então eu vou vir no Proxmox 2, aqui está o backup, vou dar um restore, o ID 101. Aqui ele está voltando aquele backup, eu vou parar essa máquina aqui. Então eu estou migrando esse host de um Proxmox para o outro. Claro que esse aqui é um modo bem simplificado de migração, eu não tenho nenhum tipo de conexão, né? Eu não tenho nada, poderia ter até uma conexão, às vezes por meio de NFS, alguma coisa assim, que facilitaria a migração desse nó. Aqui eu já tenho o container e posso dar um start nele. Ele está configurado com os mesmos padrões de rede, né? Ele está com a bridge 1, que representa a interface que eu tenho lá está conectado lá no pfSense. Então, vou fazer o acesso aqui nessa máquina. Vamos ver se ela pegou 9268.1.13. Eu vou pingar o host que está logo do lado. Então, pode ver que a latência baixou, né? Porque eu estou dentro do mesmo host. E aqui também vou fazer um ping para fora. Então, essa máquina ela saiu desse Proxmox e veio para esse daqui. Então, isso daqui abre um leque de possibilidades, né, relacionado ali ao ambiente local e ao ambiente em nuvem. Lembrando que isso daqui é um assunto introdutório, então é possível avançar e trabalhar com conceitos muito mais avançados e profundos em SDN. Então, aqui nós estamos tratando de uma solução bem inicial, que vai suprir uma boa parte das demandas mais simples que nós temos no dia a dia, mas é claro que dá para evoluir esse sistema, né, tanto na hiperconvergência quanto a nível de SDN. Então, é possível trazer recursos mais avançados. Mas é claro que o meu objetivo aqui é trazer para vocês o funcionamento dessa solução em camada 2 entre dois hosts, né, utilizando um firewall que é o pfSense. Então, diferente da localização física desses hosts, eu consigo ter esse domínio de broadcast, né, estendido entre eles. Se precisar adicionar um terceiro host, exatamente a mesma configuração, vem aqui no pfSense, adiciono mais um nó aqui na VPN. Pensando num cenário que você talvez precise fazer algum deploy de servidor dentro do cliente, alguma coisa assim, fica muito mais simples, né? Então, você não precisa fazer nenhuma interação, nenhuma modificação na rede do cliente para estender o teu domínio de broadcast. Por isso que eu trouxe as configurações do OpenVPN. Então, lembrando, né, que isso aqui é algo bem introdutório, mas é um assunto extremamente interessante e extremamente rico em conteúdo. Então, aqui finalizo a apresentação e também já deixo aberto também os canais, né, que eu tenho para contato, que é o meu e-mail, e também o meu Telegram, caso queiram que eu envie para vocês algum material também, eu possa auxiliar em algum conteúdo, eu fico à disposição de vocês. Então, eu vou buscar aqui no chat se nós temos alguma pergunta. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar o momento aqui para nós, né, ter um pouco de interação?
Nada? Vamos lá. Ô, André, brigadão, cara. Muito obrigado mesmo. Que bom que você gostou. Ô, legal, Maurício. Muito obrigado pelo elogio aí também. Que legal. Ninguém tem nenhuma dúvida, nada? Alguma questão? Algum questionamento? Então, é isso, pessoal. Caso tenham qualquer tipo de dúvida, né, necessite de alguma coisa, eu estou à disposição ali nos canais que eu já passei para vocês, meu e-mail ou até mesmo o meu Telegram. A hora que quiser, pode entrar em contato, tá bem? Então, muito obrigado.